A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. No canto inferior direito, destaca-se a janela do intérprete de Libras. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Olá, tá começando agora mais um programa Diversidade para vocês. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, de pele branca. Tô usando hoje um coque no cabelo, uma blusa preta, calça jeans clara e sapatos brancos. Olá também, eu sou Roberto Rios, um homem branco, uso óculos, 1,79 m de altura mais ou menos, sou cadeirante, estou usando uma camisa branca, uma calça jeans azul escura e um tênis preto. Bom, olha essa história que a gente vai contar hoje para vocês. A Sofia Porto, que atuava inicialmente como voluntária, acabou cruzando o caminho do marrom. É um cachorrinho que havia sido atropelado e, como consequência desse atropelamento, ele adquiriu uma deficiência. E foi esse enredo que iniciou o projeto Cãodeirante, dando uma nova perspectiva a esses animaizinhos que poderiam ser abandonados ou até mesmo sacrificados por conta de suas deficiências. Dá para dizer que o programa de hoje está especialmente fofo, né, Roberto? Suelen sorri para Roberto. Certeza absoluta. Olha o estúdio, gente. Exatamente. E olha, não sei quanto a vocês, mas eu nunca parei para pensar nos cuidados e necessidades de pets com deficiência. Como adquirir uma cadeira de rodas e outros equipamentos. Como funciona a reabilitação e as questões urológicas desses bichinhos. Saberemos tudo agora com Suiane Torres, voluntária do projeto Cãodeirante. Ciane, obrigada demais pela sua presença. Eu que agradeço. A gente sempre pede, antes de mais nada, para que os convidados eles se audiodescrevam, né? Para as pessoas que têm deficiência visual. Certo. Meu nome é Suiane, tudo bom? Eu sou alta, pele branca, cabelos nos ombros, estou vestindo uma camiseta preta, calça jeans, tênis branco, e estou com a Julie, que é uma cachorrinha cadeirante no meu colo, que está vestindo uma roupinha rosa e fraldas. Queria que você contasse pra gente como esses animaizinhos chegam até o Projeto Cãodeirante e quantos vocês conseguem atender atualmente? Olha, a gente recebe muitos pedidos de ajuda pelo nosso perfil, né, no Instagram. Suiane está acomodada. E pelos perfis, tanto meu quanto da Sofia também, que a gente tem os perfis dos nossos cães. Em uma cadeira giratória preta. E a gente também tem contatos e parcerias com ONGs e protetores que fazem resgates, e quando eles resgatam pets com deficiência, eles nos procuram para ajudar tanto em relação ao manejo, porque eles não têm experiência. Com a perna cruzada. E para doar o cachorrinho, fazer pós-doação. Então, a gente faz aí esse trabalho mais por trás dos bastidores e os eventos de adoção também. Então, o projeto ele não tem um espaço físico? Não temos um espaço físico. Hoje a gente não tem nenhum cachorro sob nossa tutela. A gente já fez alguns resgates pelo projeto, né? E hoje a gente decidiu que a gente quer realmente fazer um amparo mesmo para as ONGs, para os protetores, né? Porque a gente já tem esse know-how, né? Até por sermos tutoras de cães cadeirantes, a gente saber o que eles precisam, manejo. Então a gente faz esse trabalho mais informativo, inclusivo e de doação. No braço direito, Suiane exibe tatuagens de cachorros. Eu estava fazendo aqui, enquanto você falava, estava pensando numa coisa. Nós, seres humanos, temos acho que infinita variedades de deficiências. No pulso esquerdo, um relógio preto. O paraplégico tem as suas infinitas variações, os tetraplégicos, as pessoas com deficiência intelectual, amputados, e aí vai por diante, doenças. No caso dos animais, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Sabe? Tem deficiência intelectual nos animais? Tem. Quais os tipos de deficiência que vocês acolhem? A gente acolhe qualquer tipo de deficiência. O que a gente não tem know-how, a gente corre atrás para aprender. Mas a gente, nas feiras, a gente tem cães tripés, a gente chama tripés, que tem alguma pata amputada, os cadeirantes com paraplegia traseira, com paraplegia dianteira. No caso da Julie, por exemplo, a gente fala tetraplégico, mas na verdade ela é paraplégica e paraparética das patas dianteiras. Então ela tem sensibilidade, mas ela não consegue apoiar e ficar em pé, né? Existem cães com autismo, Alzheimer, hemofílicos,
tudo que a gente tem, eles têm também. Julie é uma vira-lata. Você falava sobre esse know-how, né? De lidar mesmo com esses bichinhos. De pelagem preta. Então, essa vivência, essa experiência e tudo que vocês oferecem hoje no Cão-Deirantes vem dessa vivência, não vem de uma formação de medicina veterinária, foi lidando mesmo. Sim, a Sofia, que é a fundadora, ela é psicóloga, eu sou formada em jornalismo. Com focinho e patas amarelas. A gente adotou os nossos cães e sem saber nada, né? A gente não tinha informação, infelizmente, na medicina veterinária, os profissionais ainda, é tudo muito novo para eles também. Então, a gente teve que aprender a esvaziar a bexiga, intestino, entender se precisa, entender o que precisa, como usar fralda, se precisa usar fralda, né? Como segurar a fralda, porque a fralda vai caindo. Então, assim, detalhes de arrasto, né? Como proteger as patinhas do seu cão do arrasto, qual o melhor piso para ele. Isso foi tudo na experiência mesmo, passando os sufocos que a gente passou. E a gente se conheceu por acaso também, por conta deles. Suiane sorri. E por isso o projeto foi andando para esse lado, porque a gente percebe que com um cão sem deficiência já há muita devolução nas adoções. Um cão com deficiência que tem toda essa novidade de manejo, que você não está preparado, às vezes até emocionalmente, as devoluções são muito maiores. São 100%. 100%. Hoje não, a gente, graças a Deus, já conseguiu doar bastante, mas é maior, sabe? O desespero da pessoa quando ela vê que ela não consegue esvaziar a bexiga, ela acha que ela não vai dar conta, que não vai caber dentro daquela rotina, mas é realmente rotina. Você estava falando agora há pouco sobre resgate. Nós fizemos o resgate de um cão, fizemos o resgate. Como é que é isso? Vocês recebem denúncia de que tem um cachorro com deficiência? Vocês andam pela rua procurando? Você falou de feira, qual feira é essa? Como é que é feito esse resgate? Porque eu ia fazer a pergunta para você agora sobre se tem fila de espera. Mas, pelo que eu entendi, você vai em busca, ou tem muitas pessoas telefonando e falando, olha, tem cachorro aqui. Muita gente denunciando abandono de cachorro, ou um cachorro foi atropelado, está aqui na rua. As pessoas, infelizmente, elas acham que as ONGs, elas conseguem abraçar todos, e não dá. O cenário é simplista e temático. O importante mesmo seria que cada um que passasse por um cachorro que precisa de ajuda, ajudasse. Mas eles geralmente procuram as ONGs, procuram os protetores e nos procuram pelas nossas páginas no Instagram. As paredes revelam. Fazendo esse pedido de ajuda. Foto aérea da cidade. Às vezes, na maioria das vezes, a gente fala, então vamos. Mas como a gente não está mais fazendo isso, então a gente procura as nossas ONGs parceiras que fazem o resgate. E aí a gente apoia tanto financeiramente com tratamento, para o resgate, lar temporário, que é muito difícil. E tem fila de espera? Ao fundo, de pedido de ajuda? Uma TV exibe a logo do programa. Não chega a ter fila de espera, porque eles pedem, quando a gente consegue ajudar, a gente passa para outro e assim vai, e também né? nem dá para esperar, Não né? dá para esperar. Um caso de um cadeirante que foi atropelado, está com dor, se arrastando, ou ele é resgatado ali o quanto antes, ou ele vem a Como é que óbito. foi o resgate da Julie? A Julie, ela era alimentada por uma protetora, que a gente já ajuda. A gente já tinha ajudado essa protetora em outra ocasião, com a Belinha, que já foi adotada. Suiane acaricia a cabeça de Julie. E ela alimentava, um noia da rua dela decidiu adotar a Julie andava normalmente. E eles sumiram. Quando ela reencontrou esse rapaz, ela perguntou da Julie para ele falou que ela estava morrendo e que ele tinha deixado ela numa invasão. Essa protetora foi até o local, ela estava acorrentada, ela já não andava, ela só ficava deitada já. E a protetora resgatou a Julie e a gente começou a ajudar a protetora com os cursos de fisioterapia, isso na época da pandemia. A protetora, ela faz diária, então ela estava sem trabalhar. Acabou a pandemia, ela voltou a trabalhar e a Julie passava o dia todo só, não conseguia receber a fisioterapia que precisava, então a gente começou a buscar ajuda para lar temporário para ela. Conseguimos trazê-la para uma feira de adoção. Nessa feira, o meu marido foi para me ajudar com a minha outra cachorra, que é paraplégica,
e se apaixonou pela Julie. Suiane está emocionada. Cuidou da Julie a feira inteira. Ela, obviamente, não foi adotada. Seus olhos brilham. E a gente decidiu dar lar temporário para ela, que acabou. Acabou não sendo tão temporário. Tão temporário assim. A gente tá vendo, eu não sei se dá pro pessoal de casa ver, a Julie, ela usa uma fraldinha. Sim, né? usa. Ela tem as questões de esvaziamento de bexiga, tanto ela quanto até o marrom que a gente estava contando Sim. inicialmente. Eu queria que Ela você e o contasse. marrom, eles dois têm a bexiga muito parecida. Existem 3 tipos de bexiga. A bexiga flácida, que geralmente o cachorro não tem nenhum controle, então acaba tendo uma incontinência urinária, que é o caso da Daphne, da minha outra cachorra. Então, ela precisa de fralda. Eu acabo de fazer o esvaziamento, a massagem vesical, ela já urina um pouco, né? Tem esse escape. No caso da Julie e do marrom, eles têm a bexiga espástica, que é uma bexiga mais dura. Então, eles retêm. Há, sim, o vazamento quando está muito cheia, e aí tem o escape. Mas, normalmente, ela não fica de fralda o tempo todo. Ela está de fralda porque a gente está na rua mesmo. Em casa, ela pode ficar sem fralda, contanto que eu faça esse esvaziamento no horário certinho. Só, desculpa, você falou de bexiga, isso é importantíssimo. Sim. Precisa fazer sondagem também? Tem problema de infecção urinária? Tem problema de infecção urinária, não precisa fazer sondagem. A sondagem ela é feita em casos extremos, que o cachorro está com dor. Os veterinários não indicam muito a sondagem por conta da bactéria que pode, por meio da sonda, entrar na bexiga e aí causar essa infecção urinária. Por eles não conseguirem fazer todo o esvaziamento da bexiga, total não, porque ninguém faz total, né? Sempre fica um pouquinho. Há o acúmulo de bactéria, porque vai ficando um pouquinho de xixi ali. Sim. Então, é importante fazer esse esvaziamento para evitar infecção urinária, mas também existem casos de infecção urinária recorrente, né? Então, é o caso do marrom. Foto de um cão marrom. O presida do projeto. @VidaLácteos. Ele passou muito tempo na ONG sem esvaziamento de bexiga, então ele começou a ter uma cistite recorrente. Hoje ele é renal crônico 1. De grau 1. O cão usa cadeira de rodas. Então, ele tem uns cuidados ali um pouco maiores com a questão urinária. Tá bom. A gente vai precisar fazer uma pausa, viu, Julie? A gente já volta depois de um breve intervalo com mais papo. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Acesse o QR Code disponível no canto inferior esquerdo da tela. Sobre fundo branco, diversidade com C, e representado por um boneco em cadeira de rodas. Voltamos a apresentar... Estamos de volta com o Diversidade, e o programa de hoje, além de trazer inclusão com ações importantes, também trouxe muita fofura. Afinal, estamos conhecendo o projeto Cãodeirantes. Os apresentadores estão lado a lado. E eu queria começar esse bloco perguntando para você o que é necessário para o processo de adoção de um cãozinho que tem deficiência, porque não é só boa vontade, né? De repente, a pessoa não sabe muito bem como lidar. Eles seguram fichas de papel. A gente faz esse trabalho no pós-adoção, que é ensinar as necessidades de cada cão. Então, quando uma pessoa nos procura pelo perfil do Instagram ou pelo site, fala que quer adotar um pet com deficiência, primeiro a gente entende a rotina daquela pessoa, para a gente ver o que cabe dentro dessa rotina, né? Porque um cachorro como a Julie, por exemplo, além do esvaziamento de bexiga, da massagem vesical, ela precisa que mude de lado, porque ela não consegue fazer isso sozinha. Outros que são tripés não precisam de tanto cuidado nesse momento, vão precisar de fisioterapia no futuro. Então, isso a gente encaixa de acordo com a necessidade do cão e o perfil do adotante. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de entrevista, né? A gente faz muita entrevista, é muito importante a gente ter muita certeza. O processo de adoção de um pet com deficiência, ele é um processo mais longo mesmo, porque demanda não só financeiro, tempo, como também emocional.
né? Então, a gente faz todo esse trabalho aí e o pós-adoção a gente acompanha. A cadeira de rodas de Julie Indo visitar, ensinando está no chão. Fisicamente na frente da pessoa. Se a pessoa está longe, a gente faz vídeo. Então, a gente faz todo esse trabalho. Ao lado de Suiane. É o processo de adaptação, por exemplo, a Julie usa uma cadeirinha. Como faz Sim. essa adaptação do bichinho, do pet, com, né, essas ferramentas que eles precisam utilizar? É muito relativo. Existem cães que você coloca na cadeira, eles nunca viram uma cadeira na vida e eles saem correndo. Existem cães, como a Daphne, a minha outra, que eu coloquei, ela paralisou, ela não dava um passo, ela ficava com medo. Então, existe um processo aí nesse caso. A Daphne, ela demorou um mês e pouquinho para adaptar na cadeira. Então, a gente usava petisco, a gente usava brinquedo, a gente usava passeio, né? Eu moro em apartamento, então a gente descia com ela para ela entender que com a cadeira ela vai ver o mundo lá fora, vai ver a grama, vai ver o amiguinho. Então, assim, depende muito, né? Eu conheço cães que demoraram meses para se adaptar a uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas é rosa. A gente só descobre mesmo tentando como que vai ser esse processo. Mas se for muito difícil, tem adestramento e aí pode... Tem o emblema da BMW. Sabe que quando começou a pandemia... E placa. Julie 5734. Um número de aquisições de cachorro, né, de adoção de cachorro, fenomenal. Foi lá para cima o número de cachorros adotados pelas famílias. E na época, eu comentei com um amigo, dizendo o seguinte, se acabar a pandemia, vai ter cachorro na rua de monte, porque esse pessoal vai largar o cachorro. Eles vão aproveitar do cachorro enquanto eles estão presos dentro de casa, né? Usar o cachorro de uma maneira, assim... Suiane faz que sim com a cabeça. Se aproveitar mesmo da beleza, da brincadeira e tudo mais, companhia. E acabou a pandemia, ele pode sair para a rua, ele vai abandonar o cachorro. Esse eu diria que não é o perfil de todas as pessoas. É lógico que não, é um número menor de pessoas que estão ali para explorar o animal. Na verdade, ele não tem amor pelo animal. Porque quando você abandona o animal, você não tem amor por ele, você usou, né? É um perfil bastante egoísta. Tem essas pessoas. Então, o processo de adoção é um processo de cachorro normal, tá? É um processo que precisa saber, olha, o cachorro vai durar 15 anos. Ou mais, 17 anos. Hoje em dia chega até 20, né? Então, você está preparado para ter um cachorrinho por 6 meses, enquanto ele é gracinha, ou você está preparado para ter um cachorro por 20 anos? Então, as pessoas não pensam nisso. Pega o cachorrinho, o filho tinha 3 aninhos, brincou com o cachorrinho, o filho ficou com 7 aninhos, joga o cachorro fora. Roberto gesticula. Né? Tem muita gente que faz isso. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Né? Não é o normal. Agora, eu acredito que para fazer uma adoção de um cachorro com deficiência, então, é muito mais complicado, porque a pessoa precisa ter um supremo amor, né? Um amor enorme por animais. E presença, né? E tem que estar presente para cuidar. E aí precisa de um monte de coisa, principalmente adaptações em casa, porque eu, cadeirante, a Suelen, cadeirante, temos adaptações em casa para a gente poder se locomover, para a gente ter liberdade. O cachorro também precisa. As adaptações dentro da casa da pessoa, essa pessoa com supremo amor, que está com vontade de ter o cachorro, que sabe das responsabilidades e do trabalho que ele vai dar, precisa fazer muitas adaptações? Depende da deficiência, né? Por exemplo, um cão cego, o tutor ele precisa entender que se ele gosta muito de mudar os móveis de lugar, não é bacana, ele vai ter que proteger quina, vai ter que proteger alguns lugares que o cão ele pode se machucar. O cachorro cadeirante, se o tutor mora em casa com quintal, é um pouco mais complicado, porque geralmente o piso é áspero e machuca. No caso da Julia, ela só fica deitada. Mas a maioria dos cachorros cadeirantes, eles se arrastam. Então, essas patinhas traseiras ficam em contato com o chão. Se o chão é áspero, machuca, cria calo. Então, tem que proteger tanto as patinhas ou colocar alguma coisa no chão que faça essa proteção para eles, né? Então, às vezes, precisa dar uma mudada, sim, na casa. A pessoa tem que estar ciente disso. Não necessariamente sempre. A minha casa, eu tenho 2 cadeirantes e tenho 2 cachorros sem deficiência. Eu moro em apartamento, então é mais fácil. O que eu faço questão de ter, por exemplo, na minha casa é tapete. Julie continua no colo de Suiane. Tapete não combina muito bem, não combina com 2 deles, mas com as outras 2 combina, porque ajuda a Daphne a não escorregar.
Hoje ela consegue subir no sofá, porque o tapete faz um apoio para ela, ela não escorrega as patinhas de trás, então ela consegue subir no sofá sozinha. Então, assim, a gente vai tendo que dar uma adaptada, sim, mas sempre tem como adaptar sem mudar muito a casa, né? Sem mudar a sua rotina ali. Você gosta de receber visita, então você consegue fazer tudo, conciliar tudo bem e dar certo. Vocês explicam para o cara que adotou um cachorro que o cachorro, de vez em quando, ele pode fazer uma arte, né? Por exemplo, no tapete, ele pode fazer um picadinho no tapete. Exato. Ele pode fazer um picadinho da almofada no sofá. Eu acho que... Aí o cara tem que ter paciência, ele tem que contar até 10 antes de ir para cima do cachorro. Conversam sobre isso? Sim, sim. Esse é um dos pontos, eu acho, até da devolução maior de cães sem deficiência, né? As pessoas, elas tendem a querer um filhote. Ai, que bonitinho, fofinho, quero para mim. Aí ela leva o filhote para ela. O filhote, ele vai destruir um sapato, Sim. vai destruir um sofá, às vezes ele destrói até uma parede. E aí, devolve, né? Porque é um objeto ali que você consegue devolver. O cão cadeirante, no caso, por exemplo, da Daphne, ela não tem muito problema de xixi, porque eles usam fralda, né? Mas roem, sim. A Daphne já roeu ali um pé de sofá da minha casa. A gente chama atenção e tenta educar, mas no começo é uma adaptação para eles também, é estressante para eles e pode acontecer, né? Pode acontecer e geralmente é um dos motivos de devolução. Ok. E com relação, por exemplo, a gente estava falando da importância da presença, especialmente em cãezinhos com deficiência. E na hora de viajar, como que é essa adaptação toda? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os tutores que vão adotar com a gente. Quando você viajar, tem com quem deixar o seu cachorro? Você vai levar o seu cachorro? Hoje em dia existem hotéis inclusive especializados em hospedar cães cadeirantes. Suiane abre um largo sorriso. Então, existe essa possibilidade de você deixar em hotel e família, né? Então, quem tem a possibilidade de deixar com a família, deixa com a família. Se não, se tem condições também financeiras, porque não é barato você deixar num hotel. Deixar num hotel ou levar. Eu, geralmente, levo. Eu levo todo mundo comigo. Ou então, eu deixo com a minha mãe, com a minha irmã. Então, assim, cada um faz o jeitinho que acha mais adequado ali. E como que é o processo quando você leva, por exemplo? Carro, né? Eu tenho 4. Tem que ser de carro. Eu sou de Brasília, eu moro aqui, eu sou de Brasília, então todo Natal eu vou para Brasília. Eu, meu marido, minha enteada e os 4 cachorros. Então a gente tem um carro que cabe todo mundo e a gente vai de carro. Mas o hotel aceita? Julie tem um laço rosa na cabeça. Eu fico na casa da minha mãe, não, geralmente. Mas se for para hotel, os hotéis É. aceitam? Hotéis também têm essa dificuldade, porque os hotéis se dizem pet friendly, só que eles falam, a gente aceita até 2 cães de porte pequeno. Então, existe sim essa dificuldade. Hoje aqui, perto de São Paulo, nas cidades mais próximas, a gente tem bastante pousada, que é mais para o cachorro. Acho que o cachorro leva a gente com eles, então tem opção, né? Mas não é tão fácil, não. Se você vai fazer uma viagem para o exterior, ou se você vai fazer uma viagem para uma outra cidade, para um outro estado, pode ser um problema, sim, uma entrave. A gente sabe que os nossos equipamentos são caros, né? Os apresentadores se entreolham. Diga-se de E passagem. não tem incentivo, né? Não tem desconto de nada, né? Você vai lá, paga ou então você dança. É assim, cadeira de roda é cara, a almofada que nós usamos aqui é carésima, certo? Não é muito cara. Muito. E aí por diante, todos os equipamentos. Então, por exemplo, nós falamos de xixi do cachorro, né? Para a gente fazer xixi, hoje em dia, gasta R$500 por mês. Isso para as pessoas que não têm deficiência, que estão olhando a gente, vai falar o quê? Como? Por quê? Né? Porque a gente usa sonda, Sim. porque a gente usa fralda, porque a gente usa a vaselina para sonda, porque a gente tem incontinência urinária que precisa ser cuidada, porque a gente tem infecção urinária que precisa ser cuidada. É uma fortuna. Então, os equipamentos são caros. Levando isso para os pets, os equipamentos também são caros? São caros, sim. A cadeira de rodas, quando ela é feita sob medida, existem cadeiras de rodas que você compra no Mercado Livre, nessas lojas online, que você paga R$300, mas geralmente não dá certo, né? A gente não indica,
pelo projeto, porque você compra, você tem um dispêndio ali financeiro, que no final não vai dar certo, seu cachorro não vai se adaptar, é muito raro dar certo, até por medida mesmo, cada um tem sua medida, né? Cada um é único. Então, não é barato, é uma média de... Isso aqui deve ter sido mais ou menos uns 3.000, 2.500, né? Pode falar alto. 3.000, 2.500. Existem projetos, que, inclusive a da Julie, ela veio por esse projeto, tem aqui ó, a marquinha desse projeto, que chama Rodinhas para Todos, que é um projeto que funciona como consórcio, então a gente adquire essa cadeira num valor mais em conta, porque o pessoal do projeto consegue pegar uma graninha com as pessoas que doam, e aí fazem a cadeirinha para as pessoas que não têm condições. Mas não é barato, não. E elas também usam almofadas de casca de ovo, né? Também não é tão barato se você vai comprar. E geralmente a gente tem que comprar humano, porque não tem para pet, né? Uhum. Então a gente compra humano, corta e faz a adaptação ali. Tem as roupinhas, fralda para cachorro é muito caro mesmo. Eu e a Sofia, a gente geralmente pelo projeto, primeiro que a gente não usa a fralda para cachorro, a gente usa a fralda para bebê mesmo e faz um cortinho ali para colocar o rabo, porque é mais em conta, não que seja barato, mas é mais em conta do que uma fralda para cachorro. E mais eficiente também. Só resta pra gente agradecer a presença de vocês e o trabalho que vocês fazem, que é a coisa mais linda. Deixa o contato do projeto para quem quiser ajudar. O Instagram do projeto é @ocãodeirante, né? O Instagram do CEO é @viralactios. O Instagram das meninas é @petmaninhas_ ele. Muito obrigada, eu tô muito apegada. É fofa. Nós conhecemos hoje o trabalho lindo do Projeto Cãodeirante e eu, inclusive, te convido a apoiar essa causa, seja adotando, seja contribuindo financeiramente com eles, se voluntariando. O que esses bichinhos eles mais precisam é de amor e de cuidado. E nós ficamos por aqui e te lembramos que todo o nosso conteúdo está no canal do YouTube da Rede Câmara. Lá você encontra uma playlist com todos os episódios do Diversidade. Então, se inscreva. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. YouTube Câmara São Paulo. Créditos selecionados. Coordenação geral Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Coordenação de conteúdo Gabriel Couto. Supervisão de operações André Costa, Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rio, Suelen Gonçalves. Produção jornalística Maria do Carmo Caçador. Intérprete de Libras Renato Rodrigues Félix Oliveira. Audiodescrição Márcia Martins. Consultoria Projeto Entrena Roda.